Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O entrevistado de hoje é o candidato Luiz Romero Piva, o professor Piva, do PSOL. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Como que se deu a decisão, né, do PSOL pelo seu nome? Por que o senhor escolheu também ser no PSOL candidato ao coletivamente, tá? Então teve um procedimento com 3 pessoas, todos os filiados dos municípios participaram, elegeram os representantes, os delegados de cada município, que foi feita uma conferência eleitoral em Curitiba, dia 28 de abril, e nessa conferência eleitoral eu tive a maioria dos votos. O senhor já foi candidato ao Senado? Foi candidato ao Senado em 2014. 2014, já foi vereador. Uhum. Como que vê essa questão até da estruturação do partido aqui, né? Eu acredito que diferentemente de outros locais, como no Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal aqui ele tem uma estrutura muito menor, né? Isso. É viável essa candidatura? Então, eu acho que sim, tanto que, olha, nunca colocaram a gente em nenhuma pesquisa, a primeira que eles colocaram outro dia apareceu com 2%, então você vê, é algo que até surpreendeu a gente. Mas nós sabemos que no Paraná, o pessoal, ele não foi organizado por figuras com mandato eletivo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, e em outros lugares, ele já nasceu no Rio Grande do Sul com deputados, com vereadores. Aqui não. Aqui foi criado apenas por pessoas, trabalhadores comuns, sem nenhum tipo de mandato. Isso é que dificulta, porque quem tem mandato tem tempo, estrutura, recurso, e a gente aqui nunca teve. A hora que tiver um primeiro parlamentar, daí começa a ficar mais fácil. Você vê um crescimento assim do partido aqui ou não? Então, a gente nunca apareceu em pesquisa nenhuma. Nas campanhas anteriores não aparecia com nenhum percentual. É a primeira vez que a gente lança uma chapa bem grande para deputado federal, tem 30 nomes. Nós estamos bem esperançosos, assim, está bem diferente. E é a primeira vez que a gente conseguiu se espalhar para todas as regiões. Antes ficava limitado aí Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel. Agora a gente conseguiu espalhar um pouco mais. Então vai aos pouquinhos, vai se enraizando. Nos outros estados, muitos parlamentares do pessoal vieram do PT ou de outros partidos. Enfim, no seu caso, o senhor também foi da época até da fundação, né, do PT. Como que foi esse processo? Por que sair do foi PT? Foi quando o Lula, presidente, ele colocou em votação a reforma da Previdência que o PT tinha sido contra no governo Fernando Henrique. Daí 4 deputados do PT votaram a mesma posição de quando era o FHC e foram expulsos do PT. Ali nasceu o PSOL. Foi naquele momento que o senhor saiu também? Não, ali nasceu, mas até formalizar, coletar assinatura, correu ali uns 3, 4 anos, mais ou menos, esse período depois que eu acabei entrando. Quando eu entrei já estava formalizado daí. E você saiu por isso? Pela questão ideológica, sem dúvida, não. Tanto que quando eu saí do PT, me ofereceram cargo no governo federal e no governo estadual. Se eu queria algum cargo lá e tal, eu falei, não, o cargo que eu tenho de mais importante é o de professor, não quero esse tipo de coisa, e estou saindo e saindo. E hoje, como que o senhor vê essa questão toda da prisão do ex-presidente Lula e dele ser candidato ou não ser? Enfim? Olha, eu tenho uma preocupação maior em falar bem do pessoal, do nosso programa, das nossas candidaturas. Eu não tenho muita preocupação com outro partido. Tanto que se eu tivesse preocupado com isso, tinha ficado lá, estava lá até hoje, a gente saiu. Eu acho até que quanto mais candidato, melhor, mais democratiza. De toda maneira, minha preocupação maior é em relação com a campanha do pessoal, né?
É porque o Guilherme Boulos, mesmo que é o candidato a presidente do PSOL, tem aparecido bastante na linha de frente na defesa da soltura do Lula, enfim. O Boulos é muito bom, é muito gente fina, mas ele é muito novo ainda. Com o tempo ele vai aprender mais. Mas é um menino bom, eu gosto dele. Mas tem muito que aprender ainda. Aqui na formação da candidatura, assim, chegou a ser discutida uma possível união de partidos de esquerda. Tem, enfim, além do PT, tem os partidos mais à esquerda, PSTU, PCB, que chegou a ser discutido, não foi para frente. Então, veja bem, tem que dizer para o leitor do jornal o seguinte: quais são os partidos de esquerda? Por exemplo, o povo inteiro desinformado diz que o PT é de esquerda. O PT não é de esquerda. É só ver o programa que o Lula implementou. A primeira coisa que o Lula fez, eleito presidente, foi lançar uma famosa carta ao povo brasileiro, e em seguida ele anunciou o primeiro nomeado para acalmar o mercado. Vou relembrar quem foi: o Henrique Meirelles. Pesquise hoje na internet o que o povo do PT fala do Meirelles. Claro, agora eles falam isso porque eles deixaram o poder. Então veja, o PT deixou de ser um partido de esquerda, embora lá dentro tenham pessoas lutadoras, valorosas, mas essas pessoas não têm poder de mando lá dentro do PT. Então essa aqui é a questão. Assim pensando, nós temos o PCB, que apoia a minha candidatura. Então poderia dizer que a esquerda está unida em torno do meu nome, né? E não entendo o PT como representativo da esquerda, não. Isso não olhando as pessoas, olhando o programa que eles praticaram no governo. Eles praticaram um governo de conciliação de classe, né? O Ricardo Barros foi vice-líder da Dilma. Quem botou o Temer de vice não fui eu. Dizem até que foi o Lula. Dizem agora dizem que ele é ladrão. Então veja a opção que eles fizeram. A gente continua aquela ideia. O que é esquerda para nós? A esquerda é aquele pensamento que nós não queremos apenas melhorar, nós queremos transformar. O que é transformar? Transformar começa pela campanha eleitoral. Não fazer campanha com gastos milionários. Transformar é o quê? É botar todo o dinheiro do governo da agricultura para agricultor familiar. Transformar o quê? É garantir com que o Estado esteja presente na periferia. É garantir com que os bairros periféricos também tenham coleta de tratamento de esgoto, coisa que não ocorre hoje nas grandes cidades do Paraná. Como que seria um eventual governo ser um governo do PSOL sem base na Assembleia, por exemplo? Porque a gente viu o Beto Richa, agora a Cida Borghetti, apesar, né, dessa disputa com o Ratinho aí, mas sempre conseguindo aprovar os projetos que queriam na Assembleia. Vai ser o melhor governo da história do Paraná, porque vai ser a primeira vez que o governador não vai ficar comprando deputados. Eu não quero comprar nenhum deputado, quero que todos eles façam oposição, que fiscalizem tudo que eu estiver fazendo, porque assim eles vão me ajudar. Assim, primeiro, vai impedir que eu cometa erro. E em segundo lugar, eu não vou precisar roubar dinheiro da educação para poder comprar deputado. Diferente do que aconteceu com o governo Beto Richa, Cida, Ratinho, um governo metido em escândalos na área da Receita Estadual e na área da construção de escola. Para que aquela dinheirama mesmo? Para comprar deputado. A partir do ano que vem, Piva no Palácio Iguaçu, nenhum deputado será comprado. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que correr, vão ter que fiscalizar, vão ter que fazer aquilo que eles nunca fizeram na vida, porque a vida inteira, deputado no Paraná, na sua grande maioria, fica puxando o saco e bajulando quem está no governo. Mas dessa forma, é possível governar? Às vezes vem projetos que são de mensagens, né, do governo, que é preciso que a Assembleia aprove.
se a Assembleia for contra, a gente viu no Congresso aí, sem entrar no mérito, né, do governo da Dilma, mas ela sofreu impeachment quando ela perdeu a maioria no Congresso. Você lembrou bem. Você precisa comprar os deputados para não ter um impeachment, não ter uma cassação. Então, se você for um governo que não rouba, eles podem fazer o impeachment que quiserem. Essa ideia que tem que ter apoio, peraí, o governador precisa da Assembleia para o quê? Bom, primeiro que o orçamento é engessado. 12% é da saúde, 25% no mínimo é para a educação. Qual é o poder de manobra que tem a Assembleia em interferir no dia a dia do governo? Um monte de coisa o governador faz por decreto. O dia a dia do governo não depende de aprovação da Assembleia. Você precisa da Assembleia caso você tenha um governo que desvie dinheiro. Daí você precisa comprar a maioria para não ir para a cadeia. Que é o que o governo Beto Richa, Cida Ratinho fez. Senão estavam todos na cadeia. Quando você foi candidato ao Senado, na eleição passada, o senhor defendia o fim do Senado, né? Com aquele argumento de só existir uma das casas do Congresso. O senhor continua defendendo essa questão? Como que seria aqui no Estado em relação à Assembleia, Câmara? Isso não tem... Não, eu como candidato a governador, eu tenho evitado de dizer que defendo isso, senão as pessoas vão confundir, porque eu sou candidato para governar, chefiar executivo. Agora, como cidadão, como militante, eu continuo achando que o melhor modelo é com uma casa só de vez, até para corrigir uma sacanagem histórica cometida por Dom Pedro I, quando ele grita a separação em 7 de setembro de 22 em relação a Portugal, que veio a primeira Constituição brasileira. Ele inventou o Senado para acomodar os amigos fazendeiros que tinham como papel corrigir qualquer coisa que os deputados fizessem que ele não gostasse. Foi para isso que criaram o Senado no Brasil. E até hoje funciona assim. Tudo aquilo que o povo consegue de avanço na Câmara, os senadores vão lá e corrigem. Se você olhar hoje lá no Senado, continua sendo igual no tempo do Dom Pedro I. A maioria é fazendeiro, endinheirado, marajás, que estão lá levando uma vidinha boa, cheia de mordomia e de privilégios. Reforma política, qual que seria a sua proposta, assim? Você defende reforma política? Então, veja, eu não sou candidato ao parlamento, então fica difícil assumir um compromisso nessa linha. Se eu fosse um senador ou um deputado federal, eu seria a favor do fim da reeleição para todos os cargos, do vereador ao presidente. Aquele que fosse vereador seria uma vez só na vida. Só uma vez. Aí o sujeito vai ficar no mandato representando o povo e não se aliando com o prefeito para encher o bolso de dinheiro para comprar os votos na próxima eleição. Acabaria com essa coisa do político profissional. Qual que é a sua posição em relação ao reajuste dos professores, que agora teve todo um imbróglio, né? Minha posição? Congelamento, como que seria? Olha, o leitor do jornal que tem lá uma oficina, que tem lá um boteco, todo ano ele é obrigado a dar o reajuste. Se ele não fizer isso, ele vai para a cadeia. Por que o governador do estado não tem que seguir a mesma lei? Então, quero dizer o seguinte: o Paraná é uma terra onde não se cumpre a lei. Aquela história da república, que aqui vale a lei, é conversa fiada de malandro. Aqui não se cumpre a lei do reajuste salarial, não se cumpre a lei do piso, não se cumpre a lei da hora de atividade. Então veja, é uma grande revolução, o governador começa a cumprir a lei. Apenas isso. Ora, nosso salário está congelado desde 2015. A gasolina não era R$2, agora já está quase R$5. O pacote de arroz era R$6, R$7, agora é R$16. Então, tem que cumprir a lei, tem que ter a reposição da inflação. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. O argumento dos dois últimos governos é de que, principalmente com teto de gastos,
seria difícil, né, ou impossível, enfim, conceder a database. Como que o senhor responde? Claro que é impossível. Eles têm que manter auxílio moradia de mais de R$4.000, eles têm que manter um monte de mordomia para desembargador, para deputado. O governo Beto Richa Cida Ratinho torrou milhões no aluguel de helicóptero e de avião, fartamente noticiado pela imprensa, sem falar naquela vergonhosa aposentadoria de ex-moradores, de ex-governadores, que contempla inclusive a viúva. A mãe do Beto Richa recebe aquilo. O senador Riquião, que tem um salarião de Marajá lá como senador, entrou na justiça para continuar. Veja, não tem dinheiro para nada quando é para atender o povo. Para atender eles sobra dinheiro. Em relação às universidades estaduais, o senhor manteria o sistema de controle orçamentário, que é questionado, porque elas entendem que o instrumento fere a questão da autonomia universitária, né? Como que o senhor... Eu vejo que o governo Beto Richa Cida Ratinho fez de tudo para fechar, para falir as universidades estaduais do Paraná. Porque eles são gente ligadas àqueles que lucram com a educação. Quer um exemplo? Quem é o candidato a senador do Ratinho? Dono de um dos maiores grupos privados do Paraná. Olha, nós temos uma riqueza de conhecimento na UEL, que a gente poderia melhorar a vida do nosso povo. Vou te dar um exemplo. A UEL tem lá o professor Maurício Ursi. Eles têm tecnologia para trocar veneno, para fazer o combate natural de pragas, para não precisar usar veneno. Só precisa de estrutura. Então, veja, essa gente do governo que termina, eles não têm compromisso com o bem das pessoas. Quem tiver esse compromisso vai fortalecer, vai garantir a autonomia das universidades e, o mais importante, colocar o que as universidades estaduais produzem a serviço da maioria do povo, a serviço da agricultura, a serviço da tecnologia, de todos os segmentos. Mas e a questão da autonomia universitária? Somos a favor, a universidade tem que ter autonomia. O que o Richa ficou fazendo é querer meter a mão no dinheiro das universidades para poder cobrir os privilégios que ele nunca abriu mão. Hoje também, pegando a questão das universidades, tem um déficit grande de docentes, né? Já foram realizados concursos, homologadas aprovações e a questão continua parada ali. Quais seriam suas propostas para resolver esse problema? Diferente do governo Beto Richa Cida Ratinho, nós vamos olhar a educação como um investimento. E não é só professor, não. Na UEM, um funcionário me confidenciou que hoje é comum estupros nas dependências do campus universitário por falta de funcionário. Quem quiser melhorar a situação do povo do Paraná tem que entender a educação básica e da universidade como um investimento. É algo de bom que vai retornar para o povo. Desde que seja o nosso governo, que é um governo que vai estar preocupado com aqueles que nunca estiveram no Palácio do Iguaçu. Essa turma que está aí, eles nunca tiveram essa preocupação. No caso da segurança pública também, assim como as universidades, também faltam servidores em delegacias, penitenciárias. A gente tem um problema estrutural aí de muitos presos também em delegacia. Como resolver essa Então, fazendo o que eles não fizeram. Por exemplo, eles nunca deram condição da Defensoria Pública funcionar. Por isso você tem a superlotação. Por isso você tem lá um investigador cuidando de presos e ele está na rua. Eles sucatearam a polícia científica. Recentemente em Curitiba, um corpo foi velado no meio da rua porque não tinham recurso e condição de ir lá recolher esse corpo. Então eles fizeram de tudo para destruir o serviço público. Qualquer governo sério terá que recuperar isso. Terá que entender o seguinte: o serviço público ele é importante para todo o público. Quando ele não funciona, tem esse quadro que você tem no Paraná hoje. É só olhar
Hoje nós somos um estado, um verdadeiro caos na área da segurança, inclusive aparecendo no mundo inteiro como um lugar campeão de feminicídio, por absoluta falta de investimento na área. Qual que deve ser a prioridade nessa área? O que fazer para resolver esse problema da segurança? É a polícia protegendo as pessoas e não agredindo e bombardeando professores. Segundo lugar, tem a defensoria que garante que aqueles presos que já cumpriram pena e que não tem dinheiro para advogado, eles possam sair dali. Terceiro, recuperar o efetivo que se encontra com uma defasagem de mais ou menos 20 anos. Recuperar o efetivo, investir em instrumentos, garantir e capacitar a polícia científica para que possa ter o tal do trabalho de inteligência que hoje não tem. Você falou do número grande de feminicídios, existem poucas delegacias especializadas da mulher também, né? Se não me engano, são 24 ou 25 em todo o estado. É algo que deve ser olhado também? Tem que ser, só para você ter uma ideia, a maioria das regiões do Paraná não tem uma delegacia 24, essa é obrigação do governo. Se tivesse na região de Guarapuava, talvez aquela jovem advogada que foi espancada e torturada pudesse estar viva hoje, mas não tem na região. Então tem que ter mais delegacias 24 horas, as casas de acolhimento têm que ser melhoradas, têm que ser melhor estruturadas, porque hoje as mulheres que estão em situação de risco, elas não têm para onde correr. Então só podemos sair deste mapa da violência com a presença do Estado, porque somente o Estado que pode salvar essas pessoas que estão morrendo por aí. As facções criminosas, tipo o PCC, enfim, hoje estão dominando também os presídios e chegaram no Paraná, né? Como enfrentar um problema deles? Bom, se eles mandam mais do que o presidente da República, você imagina se eu for governador do Paraná, o que eu vou fazer? Eles mandam uma fronteira, eles controlam o tráfico internacional, então o poder do crime organizado é muito maior do que o poder de um governador de qualquer estado. Isso aí diz respeito, inclusive, à política de segurança adotada no Brasil nos últimos anos. Isso aí diz respeito a mudanças que teriam que, por exemplo, a questão das drogas. Essa gente sobrevive porque eles monopolizam um comércio trilionário, que é o comércio das drogas. Teria que ter uma outra política, como já teve em outros países. Eu acho que combater o crime organizado passaria pelo Congresso Nacional rever a política atual do Brasil em relação à questão das drogas. Uma outra questão é as concessões dos pedágios estão para acabar, né? Agora em 2021. Que tipo de modelo que o senhor defende? Como discutir essa questão? Nosso governo não vai renovar. Esse pedágio que o Lerner criou, esse aí nós não queremos saber. Esse nós vamos falar. E vou dizer mais, segundo a polícia, os promotores têm um monte de roubo aí. Então, temos que inclusive apurar isso, recuperar essa roubalheira que eles roubaram do povo paranaense. Nós não aceitamos a ideia de que um bem público sirva para enriquecer a iniciativa privada, que é o caso desse pedágio que o Lerner implantou. Então esse aí nós vamos acabar. A proposta é o Estado reassumir os... Reassumir. O que é público tem que ser público. Não tem por que uma estrada que foi feita com o dinheiro do povo para o povo ter que usar dinheiro para enriquecer meia dúzia de gente. E quantas concessionárias tem no Paraná? Uma meia dúzia? Ficando milionária? Veja, daqui em Paranaguá, você paga mais de pedágio do que de combustível. Isso é um roubo. Em relação a esses aditivos, tudo aquilo que já foi apurado por CPI do pedágio, enfim, a senhora acredita que dá para retomar isso? Não se gera aí um passivo judicial? Não é complicado? Vamos se aproveitar daquela investigação que foi feita, que a imprensa noticiou fartamente, que os promotores apareceram de público dizendo, olha, eles estão roubando. Se estão roubando, se roubaram, vamos nos empenhar a partir de janeiro com que esses ladrões possam repor o dinheiro que eles roubaram. Tem aí muitos desafios, né, em várias áreas, segurança, saúde, educação. Tem dinheiro, sobra dinheiro para realizar obras de infraestrutura sem pedagiar rodovias, como, por exemplo, de duplicação de estradas, tem a PR-445, tem outras... Mas veja, essas empresas que, segundo os promotores, nos roubaram,
eles fizeram quase nada. Agora, porque está na campanha eleitoral, eles estão cavucando o asfalto, botando uma massinha nova lá e pintando, roçando e tal. Quer dizer, o que teve daqui até Foz do Iguaçu? O que mudou nessa rodovia? Nessa rodovia há 30 anos e ela continua a mesma. Ora, se tiver a necessidade, como você falou, temos que duplicar de Maringá a Guaíra, não tem dinheiro para isso, daí nós vamos reunir a comunidade local, debater amplamente. Agora, sem que seja algo para visar lucro. Se tiver um acordo de que precisamos adotar um mecanismo para poder ter dinheiro para duplicar e manter, tudo bem. Mas sem a figura da iniciativa privada lucrando, com a empresa pública cuidando disso. Em outras áreas, assim, a realização de parcerias públicos-privadas, como que o senhor vê? Tem o Paraná Competitivo aí, tem outros programas que foram desenvolvidos pelo governo Beto Richa. Qual que é a tua análise em relação a isso? Bom, tá aí o Ministério Público que não deixa a gente mentir, né? A maioria esmagadora desses negócios foram todos trambique e roubalheira. Inclusive, uma das últimas que o Beto Richa tentou fazer, que foi justamente a Maringá Guaíra, foi com aquele cara da Odebrecht que apareceu na televisão dizendo que pediram não sei quantos milhões. Então, é público e notório que essas parcerias serviram mais para desviar dinheiro da população do que para beneficiar o povo. Num eventual segundo turno, e se tiver, o senhor apoiaria algum outro candidato? O seu partido, né, no caso? Não terá segundo turno, porque veja bem, eu tenho apoio de professores, de trabalhadores rurais, de mulheres, de militantes, de servidores públicos, das pessoas que moram na periferia como eu. Imagina, não tem como ter segundo turno. Se metade desse povo votar em mim, eu já ganho no primeiro turno, então não estou preocupado com o segundo turno. Mas as pesquisas hoje indicam uma realidade aí diferente. Mas você acredita em pesquisa? Historicamente, as pesquisas sempre foram manipuladas, né? Aqui no Brasil. E se você acredita nas pesquisas, o Ibope nunca me botou lá. Na primeira vez que me colocou, me deu um crescimento de 200%, porque de 0 eu fui para 2, então veja, estamos no caminho certo, né? Em uma semana, 200% é muito, né? Não vou nem falar de pesquisa, então, mas vou falar da forma como as candidaturas são estruturadas, né? A Cida Borghetti com 10 partidos na coligação dela, o Ratinho com 9. Isso faz com que eles tenham um tempo de televisão maior, mais dinheiro para investir na campanha, né? E, enfim, para percorrer o estado. E aí, em relação às outras candidaturas, não vou dizer que eles saiam na frente em termos de alcance popular, né? Mas eles têm essa vantagem, né? Como competir com isso, né? Eu espero ganhar no primeiro turno. Se não, daí eu vou ter que reunir o partido. Se eu te responder isso, as pessoas do partido já vão ficar chateadas, que tem que discutir coletivamente e tal. Então, se tivesse primeiro turno, nós vamos discutir coletivamente.